Bom dia, boa tarde a todos e todos. Agora vamos ver um outro tipo de tabela de frequência, uma tabela de frequência que compara duas variáveis. Então, ou seja, nós queremos entender um pouco melhor a relação entre as variáveis. Então, vamos voltar aqui, conjunto de fragmentos de cerâmica do sítio Dois Irmãos. A gente quer comparar, então, atravessar essas informações das duas variáveis, posição no vaso e decoração. Então, nessa tabela de frequência, o que a gente acabamos fazendo é organizando o nosso mundo de uma maneira que nós vamos ter em um eixo aqui, por exemplo, decoração. Então, a gente vai ter decoração que tem pintada e sem pintura. E no outro sentido, nós vamos ter nossa outra variável. Então, essa variável, posição no vaso. E nessa variável de posição no vaso, nós temos borda e parede. Claro, poderia ter mais categorias dessas diferentes variáveis, mas esse é um exemplo para nós irmos construindo. Então, o que vamos fazer? Vamos colocar a frequência dentro dessa tabela. Mas agora a frequência vai ser lidada pelo esse cruzamento. Então, aqui nesse espaço, nós queremos colocar a frequência de fragmentos de cerâmica que são ambos bordas e pintadas. Então, as bordas pintadas vão encontrar aqui. As bordas sem pintura vão para o próximo célula da nossa tabela. Então, para achar essas bordas pintadas, a gente vai aqui seguindo nossa lista. Então, eu tenho uma borda pintada aqui. Então, uma. Talvez é melhor eu marcar e depois voltar a cantar. Borda pintada, essa parede pintada, borda pintada, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, em vermelho aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bordas pintadas. Beleza. Agora, borda sem pintura. Então, vamos lá. Essa borda está sem pintura. Outra borda sem pintura. Borda sem pintura. É a última borda sem pintura. Então, agora em azul nós temos 1, 2, 3, 4. Sim? 4. Então, borda sem pintura, nós temos 4. Então, vamos lá ver. A gente tem paredes pintadas. Paredes pintadas. Então, parede pintada. Parede pintada. Parede pintada. Parede pintada. Parede pintada. Então, agora em amarelo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Paredes pintadas, temos 5. E parede sem pintura agora deveria ser aquelas que a gente não marcamos até agora. Então, aqui, parede sem pintura. O preto não diferencia bem do azul. Então, parede sem pintura. 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 Eu tenho aqui 5. Tá? Então, uma tabela de frequência que compara duas variáveis
vão representar cada um dos casos uma vez dentro das diferentes células. A gente poderia ainda fazer totais. A gente poderia pensar aqui, total pintada é 13. O total de fragmento de cerâmica sem pintura é 9. Então, esses aqui seriam totais na variável que está em cima deles, que é decoração. Também seria possível colocar totais aqui, sabe? Então, esse total aqui seria em qual variável? A variável posição no vaso. Então, se a gente for olhar aqui, então, fragmentos de borda compõem 12 nos nossos casos. E fragmentos de parede temos 10. Então, o total grande, total, grande, total aqui deveria ser um número de casos. Então, isso aqui, o grande total que iria aqui é a frequência total. E deveria ser a mesma soma nos dois sentidos. Se a gente fizermos nossos cálculos certinho, a soma aqui deve ser igual. Então, aqui a gente deve ter 22 casos, independentemente se somamos na variável decoração ou na variável posição no vaso, porque todos são os mesmos casos. Então, se essa frequência total ficou atrás da minha cabeça no vídeo, então essa frequência total é 22. Então, é nessa maneira que começa a gerar tabelas de uma maneira comparativa entre as variáveis. Claro, não vai ser possível aqui colocar uma terceira variável, porque a gente não vamos trabalhar em espaço 3 dimensões. Mas isso permite certos tipos de comparação.